E aí? Não tem como começar a aritmética sem falar sobre os números romanos, né? E sistema decimal, né? Então, vou falar rapidinho que os números romanos são os símbolos, né? Que a gente já conhece, que representam os números que a gente conhece hoje. Mas aí o segredo tá. Caso, né, venha assim, cair na prova, alguma coisa parecida, o que é importante eu lembrar? Eu não vou explicar aqui, não vou dizer o que cada símbolo significa, mas eu quero que você lembre de uma coisa. Se por algum acaso cair isso na prova, lembra de um exemplo fácil. Aqui a gente tem, que número é esse? Esse aqui é o número 5 e o 1. Aqui é o 1 e o 5. Esses dois aqui a gente já está acostumado, já estamos habituados a trabalhar com eles. A gente sabe que isso aqui é o quê? 5 mais 1. Então a gente sabe que isso aqui é igual a 6. Agora, quando o número menor vem na frente, o que a gente tem que fazer? É a mesma coisa, só que uma conta de menos. Foi? Então, se por acaso cair algum problema envolvendo números romanos, representação romana, lembra, tá? Lembra que a gente precisa, se for um número maior na frente, a gente tem que somar. Se for um número menor na frente, a gente precisa diminuir, subtrair, tá bom? Então, é só isso que eu queria falar, um breve comentário para você não esquecer. Se tiver um exemplo desse na prova, traz para um menor, né, que é esse caso aqui, que são coisas que vocês com certeza conhecem, e aí você aplica lá nos símbolos que você provavelmente, né, vai lembrar na hora da prova. Aí aqui eu quero falar também rapidamente sobre sistema decimal. O que a gente precisa entender do sistema decimal? São 10 símbolos de 0 a 9, qualquer número acima desses são composições entre esses, né? A gente tem de 0 a 9, qualquer número depois desse é uma brincadeira que a gente faz entre esses números, entre esses símbolos, né? Então, eu quero que vocês só olhem para esses dois valores aqui, ó. 2.564 e 23 milésimos, só pra gente entender como que eu vou representar eles. É bem simples, mas é só pra gente treinar isso, ó. Eu tenho o quê? 2.000 mais 500 mais 64, perdão, mais 60, né? Mais 60 mais 4. Como que eu vou escrever isso? Reescrever isso usando a base 10, porque eu tô sempre no sistema decimal. Eu tenho aqui 2.000, então eu tenho 2 vezes 10 elevado a quanto? Ao cubo. Aqui eu tenho 5 vezes 10 elevado a quanto? Ao quadrado. Observe que é a quantidade de zeros, ó. Aqui eu tenho 6 vezes 10 elevado a 1. Aqui eu não tenho nada. Na verdade, eu tenho 4 vezes 1. Então, o que está acontecendo aqui? 4 vezes 10 elevado a 0. Heloísa, o que isso me ajuda? Reescrever esse número aqui usando a base 10. Para você pegar a doutrinação de trabalhar com notação científica lá na frente vai te ajudar e também para você entender a decomposição dos números. Como reescrever um número de várias formas, porque na aritmética a gente foca nas operações, né, básicas ali e em reescrever um mesmo número usando várias formas. E é bom porque esses exemplos aqui, trabalhar com a base decimal te ajuda nos exercícios de logaritmos, tá bom? Então aqui a gente tem 23 centésimos. Na verdade, o que eu tenho aqui? Eu tenho 23 vezes 10 elevado a quanto? Quantas casas decimais eu tenho aqui? Tenho 3, então eu tenho menos 3. 23 vezes 10 elevado a menos 3. Lembrando que se isso fosse notação científica, a gente ia precisar reduzir esse número aqui, né? Ia ficar 2 inteiros e 3 décimos vezes 10 elevado a menos 4, né? Então tá, fica comigo aí que agora eu vou fazer uns exercícios. Então, agora eu trouxe alguns exemplos para fazermos aqui. Rápido, só para a gente pincelar algumas propriedades que são recorrentes, tá? Em algumas formas. Aqui a gente tem raiz de 8 menos raiz de 18 mais raiz de 2. Bem, qual é o menor aqui? O menor, o número primo aqui, o menor, é o raiz de 2. Então, eu já sei que o problema está me induzindo a reduzir todas as outras raízes à raiz de 2. E aí, como eu vou fazer isso? Eu tenho que fatorar. Fatorar em números primos, lembra? Então, eu vou fazer aqui embaixo, ó. Eu tenho
8, vou fatorar ele. Dá pra enxergar? Dá, né? Raiz de 8 aqui. Vai ficar 2, 4, 2. 2, 2, 1. Então, o 8 é igual a quê? 2 ao cubo. Se o 8 é igual a 2 ao cubo, então isso aqui vai ficar o quê? 2 raiz de 2. Menos, agora eu vou fatorar o 18. Vou botar mais pra cima, que eu acho que não dá pra enxergar. De 2 aqui vai dar 9, por 3 vai dar 3, de 3 vai dar 1. Então, quem é o 18? É 3 ao quadrado vezes 2. Então, eu tenho o quê? 3 raiz de 2, mais o próprio raiz de 2. De novo, por que eu sei que estou reduzindo tudo ao 2? Porque ele é o único número primo que está aparecendo aqui. Então, está induzindo, o enunciado aqui, o exercício está me induzindo a reduzir tudo a raiz de 2. E é o que eu estou fazendo. O 8, raiz de 8 é 2 raiz de 2, 18 é 3 raiz de 2, mais raiz de 2. Heloísa, como você achou isso? Eu fatorei aqui, ó, né? Fatoração, decomposição em números primos, tá bom? Aí agora eu trato esse raiz de 2 como uma variável, eu não vou mexer nele mais. Eu não tenho como reduzir ele, não nesse exercício. Então, eu só vou trabalhar com os índices. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, e quando eu não tenho ninguém, na verdade, eu tenho o número 1. Então, 2 menos 3 dá menos 1, né? Menos 1 mais 1 vai dar 0. Vai ficar menos raiz de 2 mais raiz de 2, que é igual a 0. Então, essa operação aqui, essa expressão dá 0. Foi tranquilo, né? Agora, vamos falar dessa daqui, ó. Essa daqui também é muito boa pra gente dar uma revisada nos conteúdos. Por quê? Porque aqui tem vários conceitos aqui dentro. Primeiro, raiz com expoente negativo. Toda vez que aparece, um número e o expoente é negativo. Toda vez que aparece negativo, eu tenho que lembrar que isso vai virar uma fração. Então, isso aqui, na verdade, é 1 dividido para menos 8 elevado a 2/3. Pronto. E aí, mais o que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar que quando eu tenho uma fração no meu expoente, isso significa, na verdade, o quê? Que eu tenho que fazer aquela propriedade de quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vem para o sol, né? Ó, o 3 está embaixo, ele vai virar índice da nossa raiz. E lá dentro vai ficar o menos 8 ao quadrado. Eu tenho aqui 2/3. O 3, que é no denominador, ele vai virar índice da minha raiz. E o 2, que está no numerador, vai virar o expoente aqui dentro. Então, eu tenho menos 8 ao quadrado. Menos 8 ao quadrado dá 64. Então, na verdade, isso aqui é o quê? 1 sobre raiz cúbica de 64. E aí, ó, eu tenho 1/4. Que a raiz cúbica de 64 é 1/4. Ó, então o nosso primeiro exemplo deu 0 e o segundo deu 1/4. Tá? Vou fazer mais 2 com vocês.